a todos. Estamos aqui de volta neste recomeço do canal. E como eu falei no vídeo breve anteriormente, que marcou, né, depois de algum tempo sem atividade, o retorno do canal. E como eu disse, eu me converti à ortodoxia e esse vídeo aqui é mais para explicar superficialmente, né, não tão a fundo, essa transição, né, e aquilo que eu entendia, que eu entendo, que é o correto, e o porquê da minha decisão. Bom, vocês todos me acompanhavam aqui e as pessoas mais próximas sabiam que eu tinha um trabalho muito forte com o catolicismo oriental, né? Também conhecido como uniatismo, muito no meio ortodoxo. E eu tive, né, no final de 2013, eu era católico romano, comum, no final de 2013, decorrência da conversão de algumas pessoas próximas a mim, alguns amigos, eu comecei a ter contato com a ortodoxia, com o cristianismo no lado oriental. Eu já tinha uma noção muito simplória de andanças de pesquisas, né? E tive um pequeno contato só de saber que existiam igrejas com o nome de igreja ortodoxa, mas nada a fundo para saber o que era. Então, em 2013, no final de 2013, mais ou menos outubro de 2013, eu acabei tendo contato, né, e passando a me interessar mais por este lado da igreja, por este lado da cristandade. E assim foi. Eu tive contato e aquilo para mim foi maravilhoso, eu diria. Eu encontrei uma beleza, uma coisa muito interessante. Algo ali me inquietou e eu quis continuar vendo isso. Então não era uma breve pesquisa, eu queria realmente me debruçar naquilo. E aí foi aí que, entrando em 2014, eu comecei a ter contato ativamente com a ortodoxia no sentido de saber o que eles praticavam, por que existia esta divisão, né? No caso, os ortodoxos com os romanos. E aí eu tinha aquela coisa que acredito que seja o caminho inicial de praticamente todo católico romano, quando se depara com a beleza ortodoxa, que é, através de um outro amigo, que era, existem igrejas dentro da comunhão romana que praticam os costumes similares aos ortodoxos, né? Os uniatas, as igrejas católicas orientais. E eu lembro que aquilo foi para mim um conforto, porque não me torturava na questão de ter que largar a igreja católica romana. Mas eu já tinha cogitado a possibilidade de ser um cristão ortodoxo, de romper com a igreja romana e seguir a ortodoxia. Mas fiquei no catolicismo oriental. Fiquei no catolicismo oriental, no uniatismo, de uma forma muito intensa, no sentido de, primeiramente, os ritos, toda a questão cultural era muito vivificante. Mas à medida que eu me debruçava realmente naquela tradição, que é algo que eu vejo que as pessoas, na maioria das vezes, não se interessam, as pessoas dentro, né? Até algumas pessoas até que se denominam de alguma denominação, de algum termo aí, de alguma circunscrição dos católicos orientais, dos uniatas, não tem este interesse em estudar realmente a fundo a coisa e ficam naquela superficialidade dos ritos. Porque são ritos diferentes. Na verdade, essa primeira coisa foi a primeira, digamos assim, convicção pessoal minha, a primeira pegadinha que eu vi de como eles querem que as pessoas mantenham na superficialidade o entendimento com relação às igrejas do Oriente, né? Então você reduzir tudo aquilo a ritos. Mesmo que você trate com o nome de igrejas, mas na praxis você está falando apenas de ritos. E aí todo o arcabouço, toda a linguagem, todo o ethos seria como o dos católicos latinos, romanos, ocidentais. Então, na medida do possível que na medida que eu ia me debruçando cada vez mais no pensamento oriental, ortodoxo, eu me distanciava desta superficialidade dos ritos. E eu percebia que até na própria prática dos ritos, ignorar todo o ethos desta espiritualidade, desta teologia, deste caminho, prejudicava na praxis esses ritos. Porque os ritos acabavam não sendo completos.
ao que ele se propunha a ser, ao que os santos padres propuseram a ser, que eles fossem. E aí, eu me tornei um ávido, digamos assim, um ávido promotor, um ávido divulgador das igrejas orientais católicas. Eu não vou aqui, por uma questão para me precaver de certos comentários, eu não vou citar a qual instituição, a qual circunscrição eu pertenci durante esse período. Eu me tornei um membro ativo, até chegar num momento, eu fui aprendendo, tive muito aprendizado de rito, e me debruçando cada vez mais. E eu acabei sendo ingressado para a vocação, né, dentro do catolicismo oriental. Eu ingressei, né, a princípio para o diaconato e depois para o sacerdócio, e sempre com aquele desejo de divulgar exatamente a essência do catolicismo oriental. Eu era um pró-ortodoxia, porque era aquilo que as igrejas orientais se propõem, as igrejas católicas orientais se propõem a ser. Então, dentro desta circunscrição católica oriental, eu passei a estudar os mais tradicionais teólogos, os mais tradicionais defensores da essência desta igreja sui iuris, e passei a ver que havia algo a se lutar. No sentido de que há um fenômeno que todos que se debruçam nesse assunto conhecem bem, que é o fenômeno da latinização. Mas o fenômeno da latinização ele não ocorre apenas nos ritos. Eu era enfático ao defender isso. A latinização ela não era apenas nos ritos. Os ritos era o que se mostrava publicamente. Porque o que se mostra publicamente nas latinizações ritualísticas são resultado de uma sequência de latinizações na retaguarda, nas primeiras partes. E aí eu me refiro à linguagem, me refiro à cosmovisão, resumidamente ao ethos ortodoxo, que não é praticado. E, para mim, eu comecei a ver esta oposição ao que as igrejas católicas orientais se propõem a ser e ao que elas são de fato. E aquilo, e aí por conta de alguns outros problemas internos que não vêm ao caso, eu quero aqui apenas me centrar no foco do canal, que é falar de teologia, que é falar de tradições, enfim, de história, convicções no campo intelectual, né, e até místico. Eu comecei a ver que havia uma oposição ali e que aquilo me incomodava. Então, a ortodoxia não é apenas um rito. A ortodoxia não é apenas uma forma de rezar diferente, não é uma cultura no sentido mundano. É um ethos, de fato. É uma forma de pensar diferente. É uma forma de enxergar, por exemplo, o pecado, que é completamente diferente dos católicos romanos. E que os católicos orientais, quando propõem a ser defensores de uma tradição oriental na sua integralidade, deveriam ter estas mesmas cosmovisões. E eu comecei a perceber ali algo não fechava. E eu não me sentia bem em não estar vivendo a ortodoxia e não estar num ambiente ortodoxo, de fato. Quem me conhece sabe que eu me dediquei a um estudo sério. Eu fui um promotor sério, um divulgador sério do cristianismo, do catolicismo oriental aqui no Brasil, sem latinizações. Tendo um pensamento completamente na essência do que é ser um católico oriental. Então, na medida em que eu me debruçava naquilo, eu via uma contradição naquilo tudo. Como seminarista, eu fui boicotado muitas vezes. Fui boicotado porque, de fato, depois eu fui perceber, não havia como ser um ortodoxo como os próprios uniatas propõem, tendo comunhão com Roma. É uma questão que hoje eu vejo, e eu respeito todos aqueles que acham o contrário, mas uma coisa eu deixo claro: todos aqueles que tiverem a intenção de serem plenamente orientais, de terem um ethos oriental, isto é, ortodoxo, que alguns vão falar que é bizantino, mas na verdade é o ethos do cristianismo do primeiro milênio, que hoje só é praticado na igreja ortodoxa. Todos aqueles que propõem ter este ethos dentro da comunhão papal serão boicotados de alguma forma. Terão oposição de alguma forma. E aí eu posso debruçar isso em outros vídeos, que nós tratarmos de história.
eu posso explicar do porquê disso. Isso não é algo espontâneo. Isso é um processo histórico, né, que está ligado à própria essência, à própria razão de ser do uniatismo, da unia, do catolicismo oriental. Do porquê que é impossível ter esta plenitude de fé oriental, fé ortodoxa. Então, não vou ser muito repetitivo, foi isso, em resumo. E o meu contato foi exatamente também o grande divisor de águas, foi o aprofundamento em São Gregório Palamas. Eu encontrei alguns polemistas, tradicionalistas, pelo caminho na época, que eles falaram, né, dessa coisa de censurar São Gregório Palamas em meio aos católicos orientais. E nessas polêmicas todas, eu já gostava muito de São Gregório Palamas, eu me aprofundei nele. E nesse aprofundamento de São Gregório Palamas, eu comecei a realmente ver o abismo que separava. Porque São Gregório Palamas, assim como todos os santos padres, tratam muito bem da coisa na praxis. E aí eu comecei a ver como a praxis do que é a ortodoxia de fato, do que os santos padres propõem e que São Gregório Palamas vai comentar de forma magistral, do quão distante está a praxis patrística do que se pratica hoje no catolicismo oriental. Seja na sua área mais cristalina, mais que consegue fazer sua missão com mais paz possível. Quem dirá que no Brasil, que a mentalidade ainda é muito atrasada, dos católicos, na maioria, na esmagadora maioria, e que eles não conseguem entender nem o básico, e por isso que nem o próprio clero uniata entende isso, e são completamente subservientes, são reféns desta latinização. Que eu digo que é uma latinização que é uma latinização da linguagem, porque a partir do momento em que você trata pecados, por exemplo, tendo a divisão que os católicos romanos fazem de pecado venial, pecado mortal, quando você começa a relativizar o filioque, quando você começa a relativizar a questão do purgatório, quando você começa que é exatamente a tentativa do uniatismo, de tentar conciliar duas visões, e muitas vezes você, pelo entusiasmo ecumenista dentro do seio da comunhão papal, você acaba relativizando o que você propõe a defender, que é a fé oriental ortodoxa. Então, quando você relativiza, por exemplo, a visão sobre a oração, a visão de oração mental, né, que aí você desemboca na relativização do próprio exicasmo, quando você relativiza, quando você usa uma outra linguagem, né, além da graça incriada, quando você passa a relativizar e a propor que talvez a graça criada, não vamos falar de energias, né, não vamos falar de apofatismo, como os ortodoxos falam, né, porque é muito radical. Enfim, quando você relativiza tudo, você já está cometendo a latinização. Você já está deixando a linguagem. Quando você fala de pecado mortal, quando você fala de pecado original, quando você usa o termos assunção no lugar de dormição, você já está deixando de lado a linguagem. Quando você fala de mancha, ao invés de falar de iniquidade. Quando você fala de todas essas coisas, você já está relativizando. Você já está latinizando esta fé oriental. Quando você acha que é possível viver nestes dois mundos, caminhar em dois barcos, navegar em dois barcos, você na verdade não está navegando em nenhum. E com todo respeito, foi esta a conclusão que eu tive. E esta inquietação começou a incomodar o meu ser, o meu íntimo. E todos aqui sabem que não foi por interesses escusos, ao contrário do que alguns acusaram, não foi por interesses escusos. Todo mundo aqui sabia que eu realmente tinha boa vontade nesta pesquisa. Sabia que eu gostava realmente de estudar a coisa, de participar dos debates sérios sobre isso, de aprender sobre a fé oriental, de beber da fonte dos santos padres. Todo mundo sabe. Quem era mais próximo disso não sabia. Quem me acompanha aqui no canal também sabe. Tanto que eu me esforçava em trazer conteúdos puramente dos teólogos ortodoxos, patrísticos aqui. E todo mundo sabe que eu já tinha um grande interesse em teólogos ortodoxos contemporâneos já quando estava na comunhão uniata. Então não é novo para ninguém isso. O Daniel apenas teve uma decisão, de fato, de não querer mais viver em dois mundos. De não mais relativizar o que para mim já era muito claro, de que a ortodoxia é a fé cristalina dos santos padres. É a tradição ininterrupta dos concílios ecumênicos. Aquela tradição que se manteve mais preservada. Porque é a tradição verdadeira. É isso que eu creio hoje. Eu creio plenamente nisso. Não é uma questão de que, porque os gregos rezam melhor, porque os russos cantam melhor, porque os sérvios incensam melhor. Não é isso, não é cultura. E aí, hoje eu vi uma questão do ancião Gabriel, que era um católico romano, e se converteu à ortodoxia, se tornou um grande starets. Ele falando exatamente
né, de como nós somos isolados atualmente aqui no Ocidente, porque muitos católicos romanos se interessam pela ortodoxia, mas só na superficialidade. São os ritos, é a forma de rezar, a forma de cantar, a língua, toda aquela atmosfera, mas não vão ao fundo, no ethos, como diz o padre Peter Hirsch, no ethos ortodoxo. E todo mundo aqui sabe que eu tinha um interesse, muito além de ritos. Eu tive a graça de ter aprendido com um bispo exemplar, um grande intelectual sobre rito bizantino, ortodoxo, sobre o rito. Mas todo mundo aqui sabia, no meu canal, no conteúdo que eu dava, que eu não focava em ritos, em superficialidades, em estéticas. Mas na teologia, no pensamento, no ethos. É isso que irá mudar que irá provocar uma metanoia. É exatamente ter contato com este ethos ortodoxo, que é encontrado na prática, na praxis. Todo mundo aqui sabia que eu sempre foquei nisso. Na praxis, realmente viver a doutrina oriental. Esta teologia apofática nos convida à praxis, e não só à especulação. E todo mundo aqui sabia da minha oposição, cada vez mais severa, ao que se desenvolveu aqui no Ocidente como teologia. Então, não é novo. Daniel apenas decidiu escolher um lado, não ficar em cima do muro. Então é isso. Em resumo, seria isso. Então, aqui este vídeo é mais um desabafo pessoal, mais uma... superficialmente falando. E eu fui recebido na Igreja Ortodoxa, depois de algum tempo de preparação, de espera, por conta de alguns problemas, mas Deus resolveu tudo. Eu fui recebido na Igreja Ortodoxa sob o onomástico de São Gregório Palomás. Então, meu nome na Igreja Ortodoxa é Gregório, por isso que no meu perfil do Facebook agora está como Gregório Silva e no Instagram está Daniel Gregório. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E agora nosso canal será retomado. E agora, nos próximos vídeos, já começaremos a falar dos assuntos mesmo, propriamente ditos, que esse canal propõe a fazer. Tá bom? Fiquem todos com Deus e nas intercessões da Panagia, a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria. Até mais.